Olá a todos vocês, mais uma vez estamos aqui para fazer um direto, para transmitir a palavra do Senhor às nossas vidas. Você que está chegando, seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que este momento seja um momento de aprendermos a palavra do Senhor. E conforme o título, vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. E a pergunta é: será que estamos realmente na fase final, no fim dos tempos, predito na palavra pelo Senhor Jesus, pelos profetas? Através das 70 semanas de Daniel que vamos aprender hoje, estudar hoje, e iremos ter algumas dicas de realmente vermos em que fase do tempo do tempo dos tempos nós estamos. Então, eu pedia que você abrisse a sua Bíblia no Antigo Testamento, o livro de Daniel. Aleluia. Aleluia. Daniel, no capítulo 12. E antes de mais, vamos fazer uma oração para que o Senhor Jesus nos ajude e nos dê o entendimento da sua palavra. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e entre em oração conosco agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar, ó Deus, debruçando-nos na tua palavra, onde nós aprendemos a tua palavra, onde nós, ó Pai, somos colocados em alerta através da tua palavra, acerca das profecias, acerca da palavra revelada, acerca dos acontecimentos, acerca de todas as coisas que estão para vir, para chegar, e que nós possamos estar, ó Pai, precavidos, que possamos estar atentos, vigiando e orando, como disse o Senhor Jesus, para fazermos. Assim, ó Pai, eu te peço que cada irmão, cada irmã, cada amigo que está nos presenciando ou que irá nos presenciar mais tarde, que possa também ter o seu coração aberto, a sua mente aberta, e que o Espírito Santo possa ministrar em cada coração, trazendo à luz a tua palavra, trazendo a revelação da tua palavra, e assim nós podermos estar acompanhando as Escrituras e os sinais do fim dos tempos que o Senhor Jesus falou. Eu peço a Deus, abençoa cada um, abençoa o Pai, cada pessoa, abençoa cada lar, cada família, que também nesta fase que nós estamos vivendo, que muitos estão entristecidos, muitos estão apavorados, mas eu te peço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa transmitir a paz para cada lar, para cada família, que o Espírito Santo possa derramar uma alegria, porque a palavra do Senhor fala que a alegria vem do Senhor. Amém. Assim que o Senhor possa derramar uma unção de alegria em cada lar, em cada família. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, nos ajuda a passar esta situação, esta fase, esta crise, esta pandemia. Nos ajuda a vivenciar cada dia, a viver cada dia segundo a sua vontade. Mas nos protege, Pai. Nos protege cada irmão, protege cada pessoa, cada familiar, cada amigo. Nos protege, Pai, debaixo da sombra do Omnipotente. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, conforme eu falei e eu pedi, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 12. Os irmãos que estão chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos hoje aqui num direto para o ensino da palavra, o estudo bíblico, e hoje é sobre as 70 semanas de Daniel. É um tema muito importante, porque, infelizmente, poucas são as igrejas que falam acerca das 70 semanas de Daniel, poucas são as igrejas que falam acerca do fim dos tempos, poucas são as igrejas que estão preocupadas em preparar um povo que vai habitar no céu. São muitas as igrejas, eu não quero aqui trazer acusação, nem julgamento, nem pré-julgamento de forma alguma, mas
É o alerta também para muitos que poderão nos presenciar para terem em conta de que é necessário preparar um povo em santidade para habitarmos no céu. Porque a palavra de Deus fala que sem santidade ninguém verá o Senhor, porque Ele é santo. Então muitos estão focados em trazer o Evangelho da prosperidade, essa teologia da prosperidade ao povo, que tudo é aqui na terra, tudo se passa aqui na terra, mas não é assim. Existe o juízo de Deus que vem sobre a terra e existe o arrebatamento. Existe a preparação da noiva e é isso que nós queremos trabalhar com os irmãos, trabalhar com a igreja, com o povo de Deus, para que possam estar entendendo o que está a passar, para que nós possamos nos enquadrar no tempo. Finais dos tempos, foi algo que o Senhor Jesus falou, os profetas falaram, os apóstolos falaram, e hoje temos que falar. É necessário falar, é, digamos, entre aspas, obrigatório falar sobre o fim dos tempos e essa última semana de Daniel. Mas vamos então fazer aqui, dar início a esse estudo. E o livro de Daniel é um livro profético. Mas quem foi Daniel? Daniel foi um dos vários profetas do Antigo Testamento. O significado do nome de Daniel é aquele que é julgado por Deus, ou Deus assim julgou, ou ainda Deus é o meu juiz. Eu queria pedir que você, se quisesse e se pudesse, prepare um caderno, prepare também uma caneta, um lápis, tire anotações, porque vamos ter aqui um debruçar da palavra de Deus. Amém? Daniel foi um jovem príncipe judeu, levado como prisioneiro de guerra pelas tropas do Império Babilônico para o cativeiro deste império que seria hoje o Iraque. Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor no capítulo 2. Também interpretou a escrita na parede do rei Belsazar no capítulo 5 e ainda se livrou da morte quando foi injustamente condenado à cova dos leões no capítulo 6. E eventualmente ele tinha visões, ou ele teve visões apocalípticas que foram interpretadas como as quatro monarquias. Além disso, a profecia indicada na revelação do sonho do capítulo 2 prossegue nos capítulos 7 a 12 do livro de Daniel, onde Deus vai dando mais detalhes sobre os tempos do mundo até o fim. Em Daniel capítulo 12, o verso 4, diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento, em algumas traduções tem ciência, se multiplicará. As profecias de Daniel foram seladas até ao fim do tempo. A questão é, quando será o tempo do fim descrito nas profecias? Repare que no versículo que nós lemos diz: muitos correrão de uma parte para a outra. Na época do Império Romano, ou até mesmo antes, viajava-se muito de barco. Era o meio de transporte naquela altura marítimo e terreno, era o cavalo, onde levavam longos meses para uma pessoa chegar de um ponto ao outro. Hoje temos o avião, em que se percorrem nações em apenas algumas horas. O segundo ponto é o conhecimento se multiplicará. Hoje temos a internet, que está praticamente instalada em todo o lugar, e através dela se multiplica o conhecimento, multiplica-se a ciência. A globalização é o fim do tempo onde o livro selado é aberto. Estamos nos últimos anos do tempo do fim. Em Daniel 12, 6, quando Daniel escreve aquilo que lhe estava a ser anunciado, ele pergunta assim: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E Deus responde no verso 7: depois de um tempo, de tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu quero dizer que aqui o destruir não é o destruir que nós conhecemos. Há aqui eu não digo que seja erro de tradução,
do grego para o português, mas o significado de destruir aqui não é destruição que nós conhecemos. Aqui o destruir é espalhar. Amém? Para que nós possamos entender, muitas das vezes nós estamos a ler aqui esta parte e não entendemos o significado de destruir e nós pensamos, então o povo santo vai ser destruído e depois todas aquelas coisas serão cumpridas. Não. O povo santo, o povo de Deus não vai ser destruído, porque a palavra de Deus fala que o povo de Deus será arrebatado. Então é impossível o povo ser destruído. Será espalhado. Espalhar que poder do povo santo? Nós vamos ver aqui alguns versículos, começando por Romanos, capítulo 1, o verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Aqui está aquilo que está escrito em Daniel 12, 7, que o poder do povo santo seria um sinal em que todas as coisas seriam cumpridas. Então aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, está a escrever de que não se envergonha do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. E aqui o grego está incluído o não judeu. Eu, você, somos gentios. Então neste caso nós somos o povo que se engloba no grego. Então, a salvação não é só para o judeu, a salvação é para mim, a salvação é para você, a salvação não importa a sua raça, não importa a sua língua, a sua nação, a salvação é para você também. Amém? Em 1 Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, o verso 18, diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Seguindo. Aleluia. Estamos em 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios capítulo 6, o verso 14. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aqui nos ressuscitará isto, caso a gente venha a morrer e não sejamos arrebatados. Lembro que isto faz parte de um outro estudo acerca do arrebatamento, acerca do Apocalipse, de que os que morrerem antes da vinda do Senhor Jesus serão ressuscitados, será a primeira ressurreição. Se, entretanto, nós ficarmos, não morrermos, se nós ficarmos, seremos arrebatados. Mas os que morrerem em Cristo serão ressuscitados pelo poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, o verso 20, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Aqui, virtude significa poder. E os irmãos lembram-se daquela passagem da mulher de fluxo de sangue, quando ela tocou nas vestes do Senhor Jesus e ele pergunta, quem me tocou? E toda aquela multidão diz, mas mestre, todo mundo te aperta, ainda perguntas quem te tocou. E ele disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. A virtude, neste sentido, é poder. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 4 e 5, diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram, isto é uma conversa do apóstolo Paulo, aliás, é um texto do apóstolo Paulo escrito numa carta para a igreja de Coríntios. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Seguindo, temos 1 Coríntios capítulo 4, o verso 19. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. É curioso que hoje tem muita gente inchado, não é? Não tem o conhecimento da palavra, não tem o poder da palavra, o poder do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo, mas estão inchados. E aqui o apóstolo Paulo estava a dizer que ele queria ter com a igreja, mas não queria, ou não iria ver as palavras, não é? Aquelas pessoas que têm boas palavras. Hoje a gente conhece uma série de pessoas que têm muito conhecimento teológico. Ainda há pouco tempo eu coloquei até mesmo no Facebook de que eu não sei qual é a intenção de ter um anel, mostrar um anel
de mestrado em teologia, mas não prega a palavra, a verdadeira palavra, o evangelho que transforma, cura, salva e liberta. Prega outro evangelho. O apóstolo Paulo fala que esses são anátemas, são malditos. Enfim, seguindo. Temos aqui então, a seguir temos 1 Coríntios capítulo 2, o verso 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então eu quero dizer que conhecer o poder de Deus não é conhecer palavras de homens, mas sim o Espírito Santo, que é a demonstração do poder de Deus, que é conhecer o Evangelho de Cristo, é conhecer a palavra da cruz, é conhecer o poder da ressurreição, é conhecer o reino de Deus. Esse poder é o poder da salvação do povo de Deus. Amém? Muitas coisas que Jesus falou aos seus discípulos que aconteceriam, muitas já aconteceram e aconteceram logo após a sua morte e a sua ressurreição. Outras aconteceram ao longo dos anos, ao longo das épocas, e outras estão acontecendo hoje nos nossos dias. E as restantes, algumas outras ainda irão acontecer num tempo muito breve. A Bíblia sempre nos leva a entender os factos do passado, interpretar os do presente e revelar os acontecimentos futuros, embora estes que ainda virão sem data pré-definida. Tem muita gente que gosta de colocar datas para o fim dos tempos, datas para o arrebatamento. Em outras épocas isso já aconteceu e tudo falhou. A última vez que isso aconteceu foi a virada do ano, a penúltima, a virada do milénio, não é? Muitos diziam que o ano 2000 queria ser o fim do mundo. Depois veio a era dos maias também, que em 2012 que o mundo ia acabar. Estamos em 2020 e até agora nada, mas acontecerá. Não é porque não aconteceu até agora, irá acontecer. Então, continuando, profeta Daniel no capítulo 9, e agora já estamos a entrar na questão das 70 semanas, ele recebe a revelação de Deus, que o povo hebreu iria ficar retido ou cativo na Babilônia por um período de 70 anos. Com esta revelação do Senhor e com a visão que ele já havia tido acerca dos últimos tempos, dos últimos dias, Daniel ficou entristecido e ele começou a orar. Ele tirou um tempo de jejum, de oração, em favor do povo que havia pecado contra o seu Deus. Daí Deus revela para este homem, para este profeta, o futuro de Israel, incluindo nós, igreja. Em Daniel, no capítulo 9, o verso 25 e 26, diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerras e estão determinadas assolações. Portanto, o profeta Daniel recebe esta revelação dos tempos, das semanas. As 70 semanas, elas estão destinadas para todo o desfecho até ao final da era da humanidade nesta terra. Cada semana representa 7 anos. Deus fala para Daniel o mesmo que havia falado para Moisés, que seria o ano jubileu. O que é o ano jubileu? O ano jubileu acontecia a cada 49 anos mais um, ou seja, o 50º ano era um ano em que havia perdão. Esse era o ano jubileu. Isto também é uma matéria que dá para um outro estudo, o ano jubileu, incluindo, se nós pudermos juntar o ano jubileu com as festas judaicas, nós iríamos entender o que é o ano jubileu e o que é que ele coincidiu com Jesus e o que é que ele irá coincidir com a festa dos tabernáculos, que será na época do arrebatamento. Então temos em Levítico, o capítulo 25, o verso 8 ao 10, fala assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu.
Nos dias da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Não se esqueça que trombeta aqui fala acerca do arrebatamento também. E santificareis o ano 50º, o ano 50, que é o ano jubileu, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua possessão, e tornareis cada um à sua família. Então, resumindo, temos aqui 70 semanas, são tempos específicos para se cumprirem as profecias. Relembrando que uma semana equivale a 7 anos. 7 anos vezes 70 semanas predito dá 490 anos. 69 semanas se passaram. Ou seja, 483 anos se passaram. Como se passaram? Quando o Império Babilônico caiu, após os 70 anos do cativeiro do povo de Deus, o rei Ciro, rei da Pérsia, decreta que o povo hebreu volte para a sua terra e reconstrua a cidade de Jerusalém e o templo. A palavra de Deus estava-se cumprindo nesta época e começava então a contagem das 70 semanas preditas por Deus. Recorde-se que Daniel 9 fala que o período das 70 semanas começaria quando o povo saísse do cativo da Babilônia e retornasse à sua terra. E aqui está esse facto. Portanto, 69 semanas. Nesse período de tempo, os hebreus saíram do cativeiro da Babilônia, retornaram a Jerusalém, a cidade foi reconstruída, o templo foi reconstruído, o ungido do Senhor, que é o Messias, ele veio, que é o nosso Senhor Jesus, realizou o seu ministério, morreu e ressuscitou. Desta feita se cumpriu a semana 69. Resta então a última semana para completar as 70 semanas proferidas por Deus. Então, eu faço aqui uma pergunta, talvez você também esteja a fazer essa pergunta, ou já fez, ou se ainda não fez, vai fazer, que é, o que acontece entre a semana 69, que já aconteceu, já foi cumprida, e a semana 70? Porque, na verdade, já se passaram mais de 2000 anos, e a última semana não chega. A última semana ainda não aconteceu. Esta é a pergunta que fica no ar. Então, desde o ano 70 depois de Cristo, depois que o templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos, Deus tem sido paciente com a humanidade e espera que todas as pessoas se voltem para Ele e se arrependam dos seus maus caminhos antes que chegue aquele grande e terrível dia. Este também é o período do aparecimento, da implantação, crescimento e edificação da Igreja do Senhor Jesus em toda a terra. Desde os apóstolos até, passando pelo nosso maior missionário, o apóstolo Paulo, de todos os tempos, desde os apóstolos até aos nossos dias, até à vinda do Senhor Jesus, a Igreja estará sendo implantada, estará crescendo, estará sendo edificada, pronta, preparada, lavada no sangue do Cordeiro para aquele grande dia. Estamos realmente vivendo os últimos segundos desta era, da chegada da semana 70. A palavra de Deus é o mapa da salvação para o homem. A palavra de Deus ela é a luz de todas as coisas. Israel é o relógio de Deus para todos os acontecimentos e nos revela o que deve estar pronto para que a última semana comece. Eu quero passar aqui agora 5 evidências que mostram que essa última semana profética está prestes a chegar. Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 24 e o verso 14, nos dá uma pista acerca do Evangelho que seria pregado em todo o mundo. Mateus 24, 14 diz, e este Evangelho, palavras do Senhor Jesus, e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aqui, gentes significa nações, povos, línguas. Amém? Exatamente o que Jesus falou para os discípulos está escrito em Daniel, capítulo 12, verso 7, como nós vimos anteriormente. Então, desde os tempos dos apóstolos, o Senhor tem levantado pessoas para levar até aos confins da terra a sua palavra, o Evangelho das boas novas, o Evangelho da salvação. Nos tempos atuais, a pregação deste Evangelho está atingindo o mundo inteiro através do uso de missionários no terreno e o uso da internet, mesmo em países do terceiro mundo. Em segundo lugar,
Está escrito em Daniel capítulo 12, o verso 4, também já lemos como texto base, texto principal, o conhecimento ou a ciência, em algumas traduções bíblicas, iria aumentar significativamente. Nos últimos 200 anos, eu estou a pôr uma data de 200 anos que tem sido realmente a explosão, tem sido a evolução na área da tecnologia. Portanto, ela tem vindo a crescer de uma forma espantosa. E essa explosão tecnológica, da tecnologia, ela se tem aumentado progressivamente nas últimas décadas, na área da saúde, transportes, telecomunicações, entre outros. Nós nos lembramos, possivelmente a maioria de nós, de que nos anos 80, ou nos anos 80 sobretudo, para ter um telemóvel, quem tinha um telemóvel? Só quem era rico, um capitalista tinha um telemóvel. E não era um aparelho pequeno como este que eu estou a usar agora. Era chamava-se um tijolo, que tinha uma antena maior que o aparelho. E quem é que poderia usar um aparelho daqueles que era caríssimo? Só mesmo quem tinha dinheiro. Hoje em dia, falando assim de uma forma muito engraçada para descontrair um pouco, você compra um pacote de detergente para a roupa, já vem um telemóvel lá dentro. Então, a tecnologia ela está expandindo pelo mundo inteiro. E isso é uma forma também, uma ferramenta de o Evangelho ser propagado entre as nações, entre os povos. Conforme eu falei no vídeo desta manhã, é raro entrar para fazer uma live, mas derivada à situação que estamos a passar, que nós temos que ficar em casa, temos de quarentena, é uma forma também, uma vez que não podemos fazer o culto, não podemos estar com um aglomerado de pessoas, então nós vamos utilizar sim a rede social, vamos utilizar o Facebook, vamos utilizar o WhatsApp, vamos utilizar a internet como ferramenta para expandir o Evangelho. E eu creio piamente que este período em que a igreja está em casa, este período em que nós, crentes, filhos de Deus, estamos na nossa tenda, enquanto não passa realmente essa pandemia. Muita gente também está em casa, aliás, milhões de pessoas estão em casa. Assim como eu tenho muitos amigos no meu Facebook, você partilhando este Facebook, este direto, vai chegar a outras casas, vai chegar a outras famílias, e a palavra de Deus ela está sendo expandida assim. A palavra de Deus está sendo propagada dessa forma, através do uso da internet. O ponto 3. A partir dos tempos de Noé, as pessoas elas tiveram uma redução na duração de vida. Lembramos que até então, mesmo já não para não falar de Adão, e que eram pessoas que já viviam até os seus 700, 800, 900 anos, mas Abraão, Isaac, Jacó foram pessoas que ultrapassaram os 100 anos de idade. E a expectativa de vida hoje em dia é de 70, 80 anos, 90, como está escrito no Salmo 90, o verso 10, que diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. Deixa-me só aqui fazer uma pequena correção. Amém. E se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, a palavra de Deus até diz que a nossa idade, tipo a idade limite será 70 anos. Tudo quando passa disso já é cansaço, é fadiga e o tempo voa. Então nós estamos a ver que estamos a viver nesses tempos, e até que existem pessoas hoje em dia que vivem chegam aos 100 anos, tem outros que chegam aos 110, mas os cientistas eles começam agora a descobrir uma fórmula de que é possível viver até aos 120 anos através da regeneração de células, coisa que anteriormente essas células morreriam e não se reproduziam mais. Perdão, isto é falta de água. Amém. Prosseguindo. O ponto 4. Uma terceira guerra é o sinal, ou um grande sinal, dos tempos do fim. O rio Eufrates, se nós vermos as notícias de Israel, o rio Eufrates, desde alguns anos para cá, ele está a secar. E à medida que o tempo avança, está chegando mesmo a ser, ele chega mesmo a ser cortado em algumas partes do seu curso. Segundo as profecias, esse rio Eufrates, ele secará. Isso até será através de uma taça que ele secará por completo, uma taça que será derramada sobre o rio, para servir de caminho aos reis do Oriente.
reis que serão dominados pelo poder das trevas para lutarem contra Israel. Isto é uma passagem bíblica que está em Apocalipse, capítulo 16, no verso 12. O caminho, ou o mundo, está caminhando para esta inevitável guerra, que é a batalha do Armagedon. O ponto 5. Estamos aqui a falar que é o ponto crucial para o cumprimento das profecias. É o Anticristo, que governará durante 7 anos da grande tribulação, cuja manifestação será na segunda metade, onde ele vai implantar o seu governo único mundial. Todo o mundo estará sobre as suas leis perversas deste governo. A nova ordem mundial já está a ser delineada desde o fim da Segunda Guerra. Será então o Anticristo que irá abrir esta semana, a semana 70, para vencer e proclamar a falsa paz. Este sistema guerreará contra todas as nações, contra tudo o que é Deus, tudo o que se chama Deus, tudo quanto é culto a Deus, para não aderirem a ele, ao seu sistema. Portanto, ele vai lutar contra os santos de Deus. Ele vai lutar contra a igreja. Aí sim vai ser a igreja perseguida. Aquilo que as pessoas estão a falar acerca... Já de manhã falava sobre isso e volto a frisar. Aquelas pessoas que dizem que não, fechar a igreja não, porque a igreja está-se a render ao maligno. A igreja não está a render ao maligno. Esta pandemia e o facto de nós obedecermos às ordens governamentais é também uma ordenança do Senhor Jesus, para que nós estejamos na nossa tenda até que passe o mal. Agora, querer enfrentar, isso é uma afronta contra Deus. Dizer que a igreja está a ser perseguida porque nós estamos a obedecer às ordens dos governos, não. A igreja perseguida, veja lá o que está acontecendo na África, na Nigéria. Cristãos que não abdicam o nome do Senhor Jesus, que não negam o nome do Senhor Jesus, eles morrem por amor ao Senhor Jesus. A igreja perseguida será quando o Anticristo começar a perseguir os cristãos, tudo aquilo que se chama pelo nome do Senhor, pelo nome de Deus, as igrejas que estão abertas, cultuando a Deus, ele vai querer fechar, vai perseguir os cristãos. Isso é perseguição da igreja, irmãos. E o que é que nós estamos a fazer hoje? Nós temos que preparar a igreja para isso. Sabia? Não é porque nós somos crentes que dizemos que estamos salvos pelo sangue do Cordeiro que nenhum mal nos sucede. É claro, a palavra de Deus... Não é? Fala lá no livro de Salmos que 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, não serei atingido. Amém? Mas se for perseguido, se tiver que ser torturado, vai fazer o quê? Se não estiver preparado, se não tiver com as suas vestes lavadas, como vai reagir? O que é que vai acontecer? Vai negar o nome do Senhor Jesus? Aí está em cumprimento aquilo que o Senhor Jesus falou. Se negarem a mim, diz o Senhor Jesus, diante da multidão, diante do povo, diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. É por isso é que nós temos que perseverar até ao fim. A palavra de Deus fala, aquele que perseverar até ao fim será salvo e esse herdará o reino dos céus. Esse terá a coroa da vida. Amém? Continuando. Então, Deus revelou tudo isto a Daniel para que nós hoje, igreja, povo de Deus, pudéssemos chegar até Ele, a fim de nós sermos salvos da terrível destruição que virá sobre a terra durante o período da semana 70, durante o período do governo do Anticristo. Eu não estou a falar de que Deus nos vai livrar da ira. Deus pode livrar muitos da ira, mas muitos irão passar a sofrer. Muitos irão sofrer nas mãos do inimigo. Muitos irão sofrer. Isso aí no que eu estou a falar não estou a profetizar, isso é bíblico. Esse facto, isso é bíblico. Amém? Isso fica para um outro estudo. Mas estamos focados aqui nas 70 semanas de Daniel. O Rei dos Reis está voltando. Então, quero dizer para você que assistiu este direto acerca do estudo das 70 semanas de Daniel, a última semana, só para resumir, vai dar início quando for a manifestação do homem do pecado, o homem do maligno, o anticristo. O facto do que o que está a acontecer hoje está perdido em Mateus 24. Mateus 24 fala claramente acerca dos sinais dos fins dos tempos. Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21 também fala sobre isso. E Mateus 24 vai aqui falar nesse discurso dos discípulos ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus está a falar acerca de coisas que viriam a acontecer. E os discípulos perguntaram:
Que sinal será da tua vinda? Os discípulos perguntaram para ele, mas mestre, então, mas diz-nos, que sinais acontecerão da tua vinda para que a gente possa estar preparado? E aí o Senhor Jesus ele começa a falar sobre algumas coisas, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Para muitos que dizem que isto já passou, para muitos que afirmam que isto que está escrito, Mateus 24, verso 21, dizem e afirmam que isto já aconteceu, já passou tribulação, já passou grandes aflições, mas como está aqui escrito, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Ou seja, esta grande aflição é a grande tribulação, tem o mesmo sentido. Esta grande aflição, a grande tribulação é o que está para chegar. E o que está a acontecer hoje, essa pandemia, não tem nada a ver com a grande tribulação, como muitos também já estão a afirmar. Isto que está a acontecer está perdido, isto é o princípio das dores. Aliás, isto não é o princípio das dores, isto já é as contrações das dores de parto. Eu estou a falar as contrações das dores de parto porque a mulher, quando ela está para dar à luz, antes dela dar à luz, ela vai ter contrações. Antes de ter as contrações, tem as dores. Então ela começa a ter algumas dores. E à medida que o tempo vai se aproximando, ela começa a ter também contrações. Antes de ter a criança, ela está com contrações. E o que nós estamos a viver hoje é as contrações do parto. Aleluia! Porque as dores do parto já têm vindo a acontecer. Tem vindo desde a Inquisição da Igreja. Tem vindo a acontecer quando aconteceu também as outras epidemias. Quando aconteceu outras guerras. Mas estamos a viver um momento que será bem pior, diz a palavra de Deus, que naquele dia será, ou aquela grande aflição será como nunca houve desde o início do mundo, e nunca mais haverá, aquela é única, e é essa grande aflição, que é a grande tribulação, que está prestes para chegar. Veja o que está a acontecer ao longo do mundo, neste mundo tenebroso, como diz o livro de João. Veja o que está a acontecer, o facto de realmente essa pandemia estar a atingir as nações. Esta pandemia está a trazer um desfalque financeiro, económico. Esta pandemia está a trazer guerras. A China veio com essa conversa agora de que foi os Estados Unidos que foram colocar lá o vírus, lá em Wuhan, lá na China. Agora também vem já saiu um discurso que foi a França que inventou essa pandemia. Então veja que isso aí já começa a haver o quê? Rumores entre nações, rumores entre governantes. Assim como também já surgiu agora recentemente uma conversa de que é necessário, inclusive o próprio Papa já falou sobre isso, mas de que é necessário haver um governante, um líder mundial para que se governe. Então veja para onde nós estamos andando precisamente para aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia não falha, irmãos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia, ela fala a verdade, e ela fala tudo o que ela falou até agora, tudo o que está escrito até agora tem acontecido, e tudo o que está escrito que vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer, irá acontecer, e tem que acontecer para que possa haver a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, o milénio, o juízo final, que é o grande trono branco, e aí então será a eternidade. Este estudo está por terminado. Eu espero ter esclarecido este facto das 70 semanas, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você está realmente preparado para aquilo que está a acontecer e aquilo que virá? Será que você tem a sua vida no altar? Será que você tem a sua vida, como se possa dizer, nas mãos do Senhor Jesus? Será que você está... você acha que está salvo? Ou que é salvo, ou que será salvo? Você já tem Jesus na sua vida? Eu começo essa pergunta por aí. Você já tem Jesus na sua vida? Eu quero dizer que se você ainda não tem, é mais que urgente você tomar essa decisão.
É a melhor decisão, a decisão mais acertada em toda a sua vida. Não é o trabalho que você tem, que foi a decisão melhor tomada, ou a melhor decisão. Não foi o seu casamento, não foi o seu carro, não foi a compra da sua casa, não. A melhor decisão que você toma na sua vida é receber Jesus na sua vida como único Senhor e Salvador. A palavra de Deus fala, o próprio Jesus, ele falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o nosso intercessor. É por intermédio dele que nós chegamos ao Pai. Nós nos aproximamos de Deus, do nosso Pai Celestial, por intermédio do Filho, que é Jesus. Então eu faço essa pergunta para você. Você já aceitou Jesus na sua vida? Hoje é tempo. Não espere por amanhã. Você não sabe se irá viver mais 5 anos, 10 anos, 20. Você não sabe se vai chegar até à sua idade de reforma, não sei a idade que você tem, mas eu quero dizer para você, hoje já é tarde em relação ao ontem. O amanhã será muito mais tarde em relação a hoje. Então quer dizer que hoje, agora mesmo, é o momento certo para você dizer, Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. E por falar nisso, eu vou colocar aqui esse louvor, para nós louvarmos ao nosso Deus agora no fim deste estudo. Entra na minha casa, entra na minha vida, em nome de Jesus. Enquanto eu vou colocar aqui o louvor, curva a sua cabeça e faça essa oração. Senhor Jesus, entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha vida, faz um milagre em mim, faz o impossível na minha vida. Me perdoa por ter feito coisas que não te agradaram. Me perdoa por ter tomado decisões que não foram do teu agrado. Mas hoje eu te recebo para que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Para que o Senhor faça a transformação que eu preciso. Talvez você esteja a passar por uma situação de aflição, de desespero, sem esperança, sem fé. Talvez você esteja a passar por uma situação de que não tem solução, não vê a solução. Pois eu quero dizer, o Senhor Jesus é a solução na sua vida. Não espere por amanhã, irmão. Não espere por amanhã. O Senhor Jesus, ele está às portas. E não haverá outra oportunidade. Muitos pregam por aí que haverá outra oportunidade. Não haverá, não. Não há 3 voltas do Senhor Jesus. Há 2. Uma já aconteceu e virá agora a segunda. Por isso, eu peço para que você se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e receba Jesus na sua vida. Ouça este louvor. Louvemos ao Senhor Jesus e se renda aos pés do Mestre. Amém? Aleluia. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Que o Senhor venha fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos de ti, Jesus. Eu preciso de ti, ó Pai. Aleluia. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Aleluia. Entra na nossa casa, Senhor. Entra na minha casa.
entra na minha vida. Aleluia. Mexe com minha estrutura. Mexe sim, Senhor. Sara todas as Sara, Pai, todas as nossas feridas, Pai. me ensina a ter sentido. Aleluia, Jesus. Quero amar somente a Oh, aleluia. porque o Senhor Aleluia. é maior. Glória a Deus, aleluia. Milagre em mim. Entra na minha casa. Aleluia. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Entra na minha casa. Aleluia. Entra na minha vida. Aleluia. Mexe com Aleluia. minha estrutura. Aleluia. Sara todas Aleluia. as feridas. Aleluia. Louvado seja Deus. Coloque a mão no seu coração. Você que está aí desse lado. Eu quero fazer uma oração pela sua vida agora. Coloque a mão no seu coração. Se você ainda não tomou a decisão de receber o Senhor Jesus na sua vida, eu quero que você, se tem esse desejo, se tem essa vontade, se tem esse querer, mas até aqui faltou incentivo, aproveita agora este momento. Não é pelo facto de estarmos aqui à distância, eu estou aqui, você está aí desse lado, talvez do outro lado do mundo, mas o Espírito Santo, Deus, ele é omnipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo que eu estou aqui a falar com você, por uma tela, por um ecrã, orando ao Espírito Santo, orando a Deus, o Espírito Santo, Ele vai tocar na sua vida, basta você crer, basta você acreditar que isso é possível, basta você aceitar, e é isso que eu peço agora, que você aceite o Senhor Jesus na sua vida. Coloque a mão no seu coração e faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas, pela vida que eu tenho decidido levar. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Tua palavra fala que o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário para a remissão dos meus pecados. E eu te recebo na minha vida. Eu te aceito na minha vida, para que o Senhor seja o governador da minha vida, o Senhor da minha vida, para que o Senhor transforme a minha vida, para que o Senhor carimbe o meu nome no livro da vida, que ele possa estar escrito no livro da vida. Eu te peço que o Senhor me dê entendimento, discernimento, para que o Senhor toque no meu coração acerca da tua verdade, porque a tua palavra fala que conheceremos a verdade e a verdade nos liberta. Eu quero ser liberto da escravidão deste mundo. Eu quero ser liberto da escravidão do pecado. E a única forma de eu ser liberto é através do teu sangue. É através do preço que foi pago na cruz do Calvário pela minha vida. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Filho do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor me está dando hoje para me aproximar de Ti, para me achegar a Ti. Fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, a partir de hoje, acerca da Tua verdade, para que eu não mais seja enganado pelas outras vozes que eu tenho ouvido. Que os meus ouvidos estejam abertos somente para a Tua voz. Assim, eu te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus. Te agradeço, Espírito Santo, pela Tua presença gloriosa na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família.
e que todos nós sejamos impactados pelo teu poder, para a honra e para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. 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 E graças a Deus. Aos demais, eu quero fazer também uma oração. Os que já são cristãos, os que já são salvos, têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, também quero fazer essa oração. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. O Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem protegido. O Senhor nos tem colocado debaixo das suas asas, as asas do Omnipotente, para que esta pandemia que está surgindo no mundo não nos afete, não nos atinja. Assim como os teus filhos, quando estavam no Egito, segundo a ordenança do Senhor para Moisés, ungiram as portas e as janelas, os umbrais das portas e das janelas com o sangue do Cordeiro. Assim também nós estamos lavados com o sangue do Cordeiro Jesus, para que nenhum mal chegue à nossa tenda. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor proteja cada família deste mal, desta pandemia, deste vírus. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor resgate muitos outros que estão talvez numa condição de enfermidade. Em nome de Jesus, todo aquele que se encontra enfermo, todo aquele que se encontra num estado de debilidade, de saúde, seja restaurado agora pelo poder que há no nome de Jesus e por esta oração. Que o Espírito Santo venha realmente restaurar a saúde, trazer renovo na vida dos teus filhos, trazer restauração na vida daqueles que estavam desfeitos, daqueles que estavam destruídos, daqueles que estavam feitos em caco. O Senhor tem poder para juntar os cacos e fazer um vaso novo. Nos submetemos, ó Deus, a estar na casa do oleiro, para nos humilharmos nas tuas mãos. Nós não somos nada sem ti. Nós carenciamos da tua graça. Estamos carentes da tua presença. Visita, Senhor, as nossas vidas. Visita o teu povo. Visita, ó Pai, cada um que assiste este direto, Pai, que assiste este vídeo. Há poder no teu nome, há poder na tua palavra. A tua palavra, ela é o pão da vida. A tua palavra é o teu poder. A tua palavra é a tua presença. A tua palavra, ela cura, ela salva, ela liberta. A tua palavra, ela lava. O Senhor Jesus, quando estava com os discípulos, no momento em que o Senhor Jesus foi para lavar os pés de Pedro, Ele falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. É a tua palavra quem nos limpa, quem tira todas as impurezas do nosso interior, do nosso coração, da nossa vida. Assim, ó Deus, perdoa, Pai, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas atitudes, as palavras. Perdoa, Pai, a nossa ação ou falta de ação. Perdoa, Pai, a nossa pouca fé ou a falta de fé. E assim como os discípulos disseram para ti, nós dizemos: Senhor, aumenta a nossa fé. Tira, ó Pai, de nós a incredulidade e vem com o teu poder trazer, ó Pai, a tua paz. Não aquela paz como o mundo dá, até porque o mundo hoje está sem paz, o mundo está sem esperança, o mundo está sem fé, mas a tua igreja está aqui viva, a tua igreja está de pé, a tua igreja está clamando, orando, intercedendo, a tua igreja está colocando, ó Pai, no teu altar, nas tuas mãos, aleluia, esse mundo pecaminoso, essas vidas que estão sofrendo, aleluia, para que o Senhor tenha misericórdia. Usa, Pai, da tua misericórdia sobre as nossas vidas, sobre esta humanidade perversa, pervertida, esta humanidade que está, ó Pai, vivendo no pecado e do pecado, Pai. Tira, Deus, os olhos, as vendas dos seus olhos, abre os seus olhos espirituais, para que possam entender o mundo espiritual tal como ele é.
para que deixem de olhar, de ver somente o mundo terreno, a matéria, porque aquilo que é espiritual é bem mais precioso, bem mais real que aquilo que nós podemos ver, apalpar ou sentir. Aleluia. Desperta o teu povo, Pai. Desperta a tua igreja, Senhor. Prepara a tua igreja, Pai. Entre as 10 virgens, todas elas estavam dormindo, mas houve 5 que estavam preparadas. As outras estavam adormecidas, não somente sem o azeite, mas adormecidas em relação aos sinais dos tempos. Que nós não possamos ser como aquelas que estavam sendo nécias, loucas, mas que possamos ser como as 5 sábias, prudentes, vigilantes, que buscam o azeite, que enche a vasilha do azeite e se prepara para quando o noivo chegar, a porta se abrir, aleluia, o noivo entrar e nós podemos estar com ele e ele conosco. Senhor, assim como Noé, enquanto estava fazendo a arca, naquele tempo não chovia, a terra era regada por uma neblina, e ele pregava a chuva, pregava que vinha chuva, vinha água do céu e ninguém acreditava, e ele continuava pregando e fazendo a arca. No momento em que ele e a sua família entraram, foi quando todos deram conta de que o tempo tinha acabado, que não havia mais chance. Hoje a tua igreja está clamando nesta terra, a tua igreja está advertindo, está preparando, está alertando. Ainda assim o povo não quer saber, o povo não quer dar ouvidos. Mas eu peço, Pai, que entre todos esses, alguns possam ter os ouvidos abertos, alguns possam ser despertados, alguns possam ser impactados pelo teu poder, pela oração do teu povo, aleluia, pelo clamor da igreja. Em nome de Jesus, quem pode convencer o homem do pecado e do juízo, da justiça é o Espírito Santo. Então nós pedimos ao Espírito Santo que manifeste o seu poder em cada lar que está aqui agora ouvindo este direto, esta oração. Espírito Santo, entra e faz o teu querer, a tua vontade. A tua palavra fala, ó Deus, que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. É essa vontade que nós queremos, não a nossa, não a da carne, não a dos nossos pensamentos, não a das nossas intenções, porque a tua palavra também fala que o coração do homem é enganoso. Nós queremos somente, Pai, a tua vontade, e que essa tua vontade ela possa entrar nas casas, nas famílias, naqueles que estão sem esperança, sem fé, naqueles que estão perdidos sem solução, quando a solução é o Senhor Jesus, aquele que era, o que é, o que virá com poder e glória, e todo olho verá. Aleluia. Senhor, transforma as nossas vidas, transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Assim eu peço, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um que está assistindo, que assistiu, que irá assistir esta ministração, este estudo. Abençoa, Pai, grandemente aqueles que oraram, que te aceitaram, entretanto, faz o impossível nas suas vidas, Pai. Mostra para eles que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel na sua palavra. Para os outros, Pai, eu peço que o Senhor abençoe tremendamente, poderosamente, nesta fase da vida, em que o mundo está no abismo, o mundo está um caos, em que aquilo que nós estamos vendo não é nada comparado àquilo que virá, que será tremenda destruição, começando pela economia. Oh, aleluia, Jesus, tem misericórdia, Pai. Grande será o abalo, aleluia, nas grandes nações que eram potenciais. Grande será a destruição daqueles que tinham o poder do dinheiro. O Senhor Jesus irá trazer, entretanto, neste tempo, o abalo, a desolação, porque muitos que são ricos nem de casa podem sair, usando os seus veículos, usando o seu cartão de crédito, usando o seu dinheiro. Estão fechados em casa. Outros que não têm nada para comer, nem dinheiro, também não podem sair. Nós estamos todos no mesmo nível, na mesma fasquia.
Estamos todos, ó Pai, na mesma linha, porque é o Senhor que faz isso. É o Senhor que faz isso. Não é o homem, nem é o diabo. É o Senhor que permite todas estas coisas, para que o povo desperte, se arrependa, se converta ao Senhor enquanto é tempo. Nos perdoa, Pai, pela nossa fraqueza, em nome de Jesus. Nos fortalece a cada dia, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Deus abençoe a sua casa. E até uma oportunidade para um próximo direto, uma próxima live, ministrando a palavra do Senhor para os nossos corações. Um bom resto de dia, sábado, e até uma próxima. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?